nos próximos capítulos de Eta Mundo Melhor. Depois de ser adotado por um casal que aparentava boas intenções, o menino cairá nas garras de pessoas inescrupulosas, que apenas fingiram carinho e compaixão para concretizar um plano sinistro. Longe de oferecerem um lar acolhedor, Marilda e Aderbal vão mostrar seu lado mais cruel. Não só obrigarão o garoto a trabalhar feito escravo na roça, como também o trancarão em um casebre e farão Jasmine, sua amiga de confiança, refém. Tudo começa com falsas promessas. Marilda e Aderbal aparecem como um casal simples do interior, que deseja apenas dar uma vida tranquila para uma criança órfã. A aparência pacata e o discurso emotivo enganam até mesmo Candinho, que reluta, mas acaba permitindo que Samir vá com eles, contanto que Jasmine o acompanhe na visita. A dupla, porém, revela suas verdadeiras intenções logo no caminho para a fazenda. Durante a viagem, os pequenos percebem que há algo de errado. Aderbal se recusa a parar o carro para um descanso. Marilda grita constantemente e ambos demonstram impaciência e frieza. As palavras carinhosas se transformam em ordens ríspidas. Fiquem quietos aí atrás, já chegamos e vocês vão ter serviço de sobra para fazer, diz Aderbal, sem esconder o tom ameaçador. A gota d'água para os meninos vem quando Marilda comenta de maneira cínica: até que foi bom essa menina vir junto, mais uma para trabalhar de graça na roça. Criança esperta rende bem mais que adulto preguiçoso. A partir dali, a viagem vira um filme de terror. Ao chegarem à propriedade rural isolada, Samir e Jasmine são separados. O garoto é levado à força até um galpão velho e trancado com corrente e cadeado. Antes de continuar, já deixe nos comentários de onde você está assistindo esse vídeo e se inscreva no nosso canal. Assim você ficará por dentro de tudo que irá acontecer. Eta Mundo Melhor. Lá dentro, com pouca luz e sem ventilação, Samir ouve as ameaças mais sombrias. Você agora é nosso, moleque. Vai trabalhar dia e noite e ninguém vai te achar. Pode chorar à vontade, ninguém vai ouvir, diz Marilda com um olhar frio e cruel. Desesperada ao ver o amigo em perigo, Jasmine tenta fugir para pedir ajuda, mas também acaba dominada pelo casal e aprisionada em outro quarto. Sem comunicação e isolados, os dois vivem momentos de puro terror. A cada dia que passa, a situação se torna mais insustentável. Com pouca comida e submetidos a ameaças constantes, Samir e Jasmine perdem as esperanças de serem salvos. Mas o horror não para por aí. Marilda revela que tem planos ainda mais sombrios para o menino. Já temos um comprador interessado, um fazendeiro lá de longe que paga bem por meninos fortes. Samir vai ter dono novo logo, declara, deixando claro que pretende vendê-lo como mão de obra escrava. Jasmine, ao ouvir isso, se revolta e grita: vocês são monstros, ele é só uma criança! A resposta de Aderbal é um tapa e a ameaça de que se ela continuar gritando também será vendida. Enquanto isso, na cidade, Candinho começa a desconfiar de que algo está errado. Ao perceber que perdeu contato com Samir e Jasmine e que Marilda evita qualquer informação, ele decide investigar. Ao lado de Zuma, que começa a sentir remorso por tê-lo convencido a aceitar a adoção, Candinho une forças com Sabiá, Policarpo e até com Asdrúbal, que decide agir ao saber do desaparecimento das crianças. O grupo segue as poucas pistas deixadas e parte rumo à cidade de Tramuí, onde Marilda e Aderbal têm terras. A busca se transforma numa verdadeira caçada, e o clima é de tensão crescente. Cada minuto conta, pois Candinho teme que algo de muito ruim esteja prestes a acontecer. Paralelamente, Asdrúbal, Zé dos Porcos e Picolé, que também se sensibilizam com o desaparecimento dos pequenos, decidem agir por conta própria e vão até a região indicada, tentando encontrar a tal fazenda. Quando finalmente chegam ao local, conseguem avistar o galpão e ouvem gritos abafados vindo de dentro. Porém, antes que possam fazer qualquer coisa, são surpreendidos por Aderbal e alguns capangas, que os rendem e trancam no mesmo lugar onde estão Samir e Jasmine. O reencontro é emocionante e desesperador ao mesmo tempo. Estamos todos presos. E agora, o que faremos? Grita Picolé, tentando manter a calma diante da situação crítica. Samir chora ao ver que os amigos tentaram ajudá-lo, mas agora também estão em perigo. A situação atinge um ponto de ruptura quando Marilda anuncia que o comprador de Samir está a caminho. Ela avisa que no dia seguinte, o menino será levado e desaparecerá para sempre. A urgência em resgatá-los cresce, e o grupo trancado no galpão tenta bolar um plano de fuga com os poucos recursos que tem.
Do lado de fora, Candinho e seus aliados continuam a busca frenética. Eles seguem rastros, perguntam por informações e aos poucos vão se aproximando da localização da fazenda. Zuma, abalada, sente-se responsável por tudo e promete que não vai descansar até trazer Samir de volta. Eu achei que estava fazendo o bem, mas fui cega. Agora vamos salvar esse menino, nem que seja a última coisa que eu faça, diz ela, com lágrimas nos olhos. O que se segue é uma sequência eletrizante, digna de filme de ação. O grupo se depara com pistas que os levam à porta certa, e o resgate se transforma numa corrida contra o tempo. Do outro lado, dentro do galpão, Samir, Jasmim e os outros conseguem com muito esforço derrubar uma das paredes de madeira podre, abrindo uma pequena passagem. O plano de fuga começa a dar certo justamente quando os primeiros raios do dia surgem. O confronto final é inevitável. Candinho chega à propriedade com Sabiá e Policarpo e dá de cara com Marilda armada, tentando impedir a saída das crianças. Mas Candinho, com coragem, enfrenta os criminosos e consegue desarmá-los com a ajuda dos amigos. A chegada da polícia sela o desfecho. Marilda e Aderbal são presos por sequestro, maus tratos e tentativa de tráfico de menores. Asdrúbal, Zé dos Porcos e Picolé são libertados junto das crianças e todos retornam à cidade em clima de alívio e comoção. Samir reencontra Candinho num abraço emocionado e, entre lágrimas, diz: "Eu sabia que você viria me salvar." Jasmim também se agarra ao amigo, e todos celebram o final feliz depois de tanto sofrimento. Agora, a justiça será feita. E Candinho, mais do que nunca, promete nunca mais deixar que o mal alcance aqueles que ama. Enquanto o tempo corria contra eles, Marilda e Aderbal se desesperavam ao saber que alguém estava se aproximando da fazenda. A mulher, sempre cruel e sem escrúpulos, ordenou ao marido: "Amarra essas crianças mais forte e prepara tudo. Se eles chegarem antes do comprador, estamos perdidos." No galpão abafado e úmido, Samir, Jasmim, Asdrúbal, Zé dos Porcos e Picolé tentavam pensar em uma saída. Samir, com os olhos marejados, sussurrou: "Eu só queria uma família de verdade. Por que fazem isso com a gente?" Jasmim apertou sua mão com firmeza. "A gente ainda vai sair dessa. O Candinho vai encontrar a gente. Eu sei que vai." Do lado de fora, o som de cavalos e pneus na estrada de terra anunciou a chegada de Candinho, Zuma, Policarpo e Sabiá. Candinho, com o coração aos pulos, desceu do carro num pulo. "É aqui! Eu sinto! O Samir tá aqui!" exclamou com lágrimas nos olhos. Zuma tentou acalmá-lo, mas também estava aflita. "Temos que ter cuidado! Esses dois são perigosos!" Enquanto isso, Marilda corria para o celeiro com uma espingarda em mãos, determinada a não deixar ninguém estragar seus planos. Aderbal, hesitante, ainda pensava em desistir. "Isso tá indo longe demais, Marilda! São crianças! Calha a boca, frouxo! Já estamos no meio! Agora é até o fim!" Ela retrucou, tomada pela fúria. Candinho e o grupo invadiram a fazenda no momento em que Marilda apontava a arma para o galpão, pronta para intimidar ainda mais os reféns. "Ninguém se mexe!" ela berrou, mas foi surpreendida por Zuma, que conseguiu desarmá-la num golpe rápido e preciso. "Chega! Você vai pagar por tudo o que fez!" Zé dos Porcos arrebentou a porta do galpão e libertou todos. O reencontro de Samir com Candinho foi de cortar o coração. O menino correu e se jogou nos braços do pai adotivo, chorando alto. "Você veio! Eu sabia que você vinha! Eu nunca ia te abandonar, filho! Nunca!" Candinho disse, também em lágrimas. A polícia, avisada por Policarpo, chegou pouco depois e prendeu Marilda e Aderbal. Enquanto eram levados, a vilã ainda gritava: "Vocês vão se arrepender! Isso não acabou!" Mas ninguém mais dava ouvidos. De volta à cidade, Samir e Jasmim foram acolhidos com amor por Candinho e Zuma. Asdrúbal, Zé dos Porcos e Picolé foram tratados como heróis. O pesadelo tinha chegado ao fim, mas as cicatrizes emocionais ainda levariam tempo para sarar. Por fim, Candinho olhou para Samir e prometeu: "Agora é só alegria, meu filho. Ninguém nunca mais vai te fazer mal." E o público pôde respirar aliviado com a certeza de que, em Eta Mundo Melhor, o bem sempre vence o mal. Zuma segue obstinada em seu plano de afastar Samir de Candinho. Com palavras frias e manipuladoras, ela tenta convencer o garoto de que Candinho não passa de um homem mau, interesseiro e perigoso. "Ele só se aproxima de você por conveniência, Samir", afirma ela com um olhar calculista. No entanto, o menino, desconfiado, guarda silêncio,
mas seu coração insiste em duvidar daquela versão distorcida. Enquanto isso, Candinho está decidido a lutar por justiça. Com o coração tomado pela indignação ao ver Dita sendo afastada da rádio de maneira tão cruel, ele promete que não vai descansar até vê-la de volta ao lugar que é dela por direito. Eu vou mover céu e terra, Dita. Você vai cantar naquele palco de novo, pode confiar. Afirma com convicção. Samir, por sua vez, se abre com Felícia e revela algo inesperado. Com os olhos cheios de esperança, ele confessa: eu queria tanto ter um pai como o Candinho. A menina fica emocionada, sentindo que há muito mais em jogo do que os adultos estão dispostos a admitir. Nesse momento, longe dali, Stella recebe um telegrama misterioso. O conteúdo da mensagem a deixa atordoada. Preocupada, ela corre até Lauro, que rapidamente toma a decisão de avisar Celso. A tensão cresce. Algo importante está prestes a vir à tona, e o clima se torna ainda mais carregado de expectativa. Zulma, percebendo que está perdendo o controle sobre Samir, decide puni-lo. Com dureza, ela o castiga, tentando dobrar sua vontade. Mas o garoto, determinado e movido pelo desejo de reencontrar Candinho, recorre a Felícia. Me ajuda, por favor. Eu preciso ver ele, implora com os olhos marejados. Enquanto isso, Simbá, já apreensivo com os desdobramentos da situação, informa Zulma de que Samir conseguiu escapar. A mulher entra em desespero, temendo as consequências de suas atitudes caso o garoto consiga se aproximar de Candinho e revelar tudo. Em outro canto da cidade, Asdrúbal confronta Candinho com palavras duras. Ele não aprova o beijo entre o rapaz e Dita, e deixa isso bem claro. Você precisa pensar nas consequências, Candinho. Nem tudo se resolve com paixão. Repreende, tentando fazê-lo refletir. Mas, apesar das críticas, Candinho se mantém firme em seus sentimentos. E, para sua surpresa, logo recebe uma visita inesperada. Samir aparece na porta de sua mansão. O reencontro é emocionante. O garoto corre para os braços de Candinho, que o acolhe com um sorriso sincero e um abraço apertado. Os dois se olham com cumplicidade, prontos para enfrentar tudo juntos. Dita perde o emprego na rádio após sucesso repentino em Eta Mundo Melhor. Sonho vira pesadelo e ela se vê obrigada a começar de novo. Depois de finalmente conquistar o palco e fazer uma apresentação marcante na rádio, Dita viverá uma amarga reviravolta nos próximos capítulos de Eta Mundo Melhor. A mocinha, que começou cantando escondida por medo de ser descoberta, conseguiu encantar o público com seu talento e carisma. No entanto, o que parecia o início de uma nova fase se transforma em decepção. Desastrada e ainda inexperiente com as exigências do mundo elegante ao qual tenta se adaptar, ela vai acabar perdendo o emprego que tanto lutou para conquistar. Tudo começa quando Rubens, o dono da rádio, manda chamar Dita em seu escritório para parabenizá-la. Encantado com a resposta positiva do público e animado com o sucesso que ela pode trazer para a emissora, o empresário elogia a jovem por sua espontaneidade e talento musical. Dita, emocionada, tenta manter a compostura, mas seu nervosismo atrai. Ela usa seus melhores sapatos de salto alto, que ainda está aprendendo a usar, e acaba se desequilibrando bem no meio da conversa com o chefe. A cena que se segue é digna de uma comédia de erros. No momento da queda, Dita se agarra instintivamente à mesa do patrão na tentativa de se segurar, mas acaba puxando tudo junto com ela. Papéis, telefone, canetas, até o abajur vão ao chão em uma bagunça generalizada. Rubens, espantado e irritado, se levanta abruptamente e solta o grito. Que bagunça! Você é muito desastrada! Dita, ainda no chão, tenta se explicar de forma atrapalhada. Foi sem querer, doutor! Caí do sarto! Não foi por mal, foi um trem que me desequilibrou! Mas os danos já estavam feitos. Em cenas seguintes, a jovem aparece conversando com Thales, o responsável artístico da rádio, que mostra-se ainda mais rígido. Você está demitida, diz ele, sem espaço para discussão. Volte apenas quando aprender a falar corretamente e souber se portar com classe. Dita, visivelmente abalada, fica em choque. A empolgação que havia sentido na noite anterior desaparece por completo. De volta à sua casa, ela desabafa com Asdrúbal, o professor que sempre acreditou em seu potencial. Perdi o emprego, professor. Foi horrível. Derrubei a mesa em cima do dono da rádio. Seu Thales disse que eu não sei falar, nem tenho as classes para ficar lá. Asdrúbal, no entanto, não se deixa abater pela má notícia. Em vez disso, vê na situação uma nova oportunidade para transformar a vida de sua pupila. Calma, Dita. Isso não é o fim. É só mais um tropeço. Você tem talento, tem coração.
O que falta? Podemos resolver. A partir de agora, eu mesmo lhe darei aulas. Vou transformá-la em uma verdadeira dama, alguém capaz de brilhar não só com a voz, mas também com postura, linguagem e elegância. Dita, ainda desconsolada, hesita. Você acha mesmo que isso adianta? Que adianta saber cantar se eu nunca vou ser aceita por falar errado, por ser quem eu sou? Justamente por isso, responde Asdrúbal com firmeza. A sua essência ninguém pode mudar. E nem deve. Mas se o mundo exige certos códigos para que você possa ir mais longe, então vamos aprender esses códigos. Juntos. Podemos começar hoje mesmo, lá na mansão do Candinho. A proposta do professor reacende uma faísca de esperança no olhar da moça. Dita aceita, ainda que com dúvidas, dando início a uma nova etapa de sua jornada. A partir de então, passará a receber lições diárias de comportamento, dicção e etiqueta, tudo isso em meio ao carinho de Candinho, que não medirá esforços para ver sua amiga se reerguer. A cena da demissão, apesar de cômica, expõe as barreiras sociais que a personagem enfrenta. Mesmo com talento de sobra, Dita esbarra no preconceito e na elitização do ambiente artístico. Sua fala simples e seus modos humildes se tornam obstáculos num mundo que valoriza mais a aparência do que o conteúdo. Ao lado de Asdrúbal e Candinho, no entanto, ela encontrará o apoio necessário para se reinventar e provar que merece seu lugar ao sol. Essa nova fase promete trazer cenas emocionantes e divertidas, marcando a evolução da personagem e sua luta para vencer com dignidade e autenticidade. Entre tropeços e aprendizados, Dita seguirá em frente, disposta a transformar cada queda em impulso para subir ainda mais alto. Candinho está cada vez mais decidido em relação aos seus sentimentos por Dita. Mesmo diante de todos os obstáculos e das dificuldades que surgem pelo caminho, ele reafirma com firmeza que não vai desistir dela. O rapaz acredita no talento e no coração da moça e está disposto a lutar por esse amor, custe o que custar. Enquanto isso, Lauro percebe algo estranho ao notar Celso acompanhado de Tamires. A aproximação dos dois acende um alerta no rapaz, que logo comenta com Estela suas desconfianças. A notícia deixa Estela surpresa, pois Celso vinha agindo de maneira dissimulada nos últimos dias. Em outro núcleo, Olga demonstra sua integridade ao se recusar a participar de qualquer plano que possa prejudicar Candinho. A moça mostra que, apesar das pressões, não vai ceder ao jogo sujo de alguns à sua volta. Araújo, atento a esse movimento, começa a se preocupar com os desdobramentos e teme que algo maior esteja se armando contra o amigo. Tamires, com intenções ainda nebulosas, começa a sondar Asdrúbal a respeito de Candinho. Suas perguntas soam forçadas e maliciosas, o que chama a atenção de Celso. Ele não demora a alertar tanto Asdrúbal quanto o próprio Candinho. É preciso tomar cuidado com Tamires, pois suas intenções podem não ser tão puras quanto aparentam. Ao mesmo tempo, Samir vive um momento sensível. O menino sonha em reencontrar o pai e demonstra essa vontade cada vez mais. Seu desejo toca os que estão ao seu redor e dá início a uma nova linha narrativa que promete surpreender. Cunegundes e sua família, por sua vez, enfrentam dificuldades financeiras e tentam desesperadamente vender o sítio. A tentativa de conseguir compradores se torna uma saga à parte, repleta de confusões e tentativas desajeitadas de convencer interessados. Dita, por outro lado, vive um momento agridoce. Seu sucesso na rádio é motivo de orgulho para Candinho, que comemora ao vê-la brilhando nos microfones. Contudo, o clima de celebração dura pouco. Thales, dono da emissora, a demite alegando que ela não tem boas maneiras para trabalhar em um ambiente profissional. A decisão é arbitrária e cruel, deixando Dita abalada. Vendo a moça desolada, Asdrúbal decide ajudá-la. Ele se oferece para dar aulas de etiqueta e dicção a Dita, com a intenção de prepará-la para novas oportunidades e provar que ela tem, sim, potencial para ser uma grande estrela. Em meio a tudo isso, uma nova surpresa se desenha. Candinho finalmente encontra Samir, e a conexão entre eles é imediata. Zulma, ao observar a interação entre os dois, começa a juntar as peças e desconfia da verdade. Candinho pode ser, na realidade, o pai biológico do garoto. A revelação promete abalar os próximos capítulos e mudar os rumos dessa história de amor, segredos e reencontros. Depois de mais uma noite em que foi destratado por Zulma, Samir chegou ao seu limite. O menino, com o olhar triste e o estômago vazio, ficou em silêncio no canto da sala,
enquanto a vilã falava ao telefone, rindo alto e esbanjando falsidade. Sentindo-se cada vez mais rejeitado, ele decidiu que não aguentaria mais viver daquela forma. Samir não tinha muitos recursos, mas tinha coragem e, acima de tudo, esperança. Sabia que em algum lugar existia alguém capaz de lhe dar o carinho que nunca teve de verdade. Alguém como Candinho, o homem bondoso que o acolhera com um sorriso gentil da última vez em que se viram. Era para ele que o garoto queria ir. Seu coração dizia que aquele caipira de fala doce e olhar sincero era diferente de todos os outros adultos que conhecia. Com a ajuda de sua inseparável amiga Jasmim, Samir arquitetou um plano simples, mas arriscado. Fugiria pela janela da cozinha durante a noite, enquanto Zuma estivesse ocupada em mais uma de suas ligações ou se preparando para sair. Jasmim, leal e destemida, se prontificou a ajudá-lo. Vai dar certo. Você merece um lugar melhor, sussurrou a menina ao empurrá-lo com cuidado pela janela. O que os dois não previram foi que Simba, o fiel escudeiro de Zulma, passava pelo corredor exatamente naquele momento. Ele ouviu um barulho, se aproximou devagar e viu o menino fugindo. Chocado, correu para alertar Zulma. A senhora Zulma, o menino está fugindo! Pulou a janela da cozinha! Gritou esbaforido. Zulma, que acabava de aplicar maquiagem diante do espelho, parou, arregalou os olhos e se levantou num pulo. Aquele pestinha vai me arruinar! Onde ele pensa que vai? Enquanto a vilã se desesperava, Samir corria pelas ruas, cansado e faminto. Mesmo com os sapatos gastos e a respiração acelerada, não pensava em parar. Quando finalmente avistou a casa de Candinho, a emoção tomou conta de seu pequeno coração. Aproximou-se devagar, receoso de ser enxotado, mas a coragem falou mais alto. Tocou a campainha. Do outro lado da porta, Candinho reconheceu o menino assim que abriu. Surpreso e preocupado, curvou-se para falar com ele, que estava com os olhos marejados e o rosto abatido. Samir? Mas o que você está fazendo aqui, menino? Você está bem? Perguntou com ternura. O garoto não aguentou e começou a chorar. Fugi da casa da Zulma. Ela me deixou de castigo. Disse que eu ia dormir sem janta porque eu reclamei que estava com fome. Desabafou entre soluços. Candinho se espantou. Quem deixou você ficar com fome, Samir? Indagou com o coração apertado. O menino assentiu, envergonhado. Sem pensar duas vezes, Candinho o puxou com cuidado para dentro e chamou por Quitéria. Prepara uma coisa bem boa pro Samir, dona Quitéria. Ele não comeu nada. Tá maguinho de dar dó. A empregada logo foi à cozinha, enquanto Candinho oferecia um copo d'água e o sentava no sofá. Mesmo sem saber que Samir era seu filho, algo dentro de Candinho se comovia profundamente com o menino. Era um sentimento instintivo, quase inexplicável, que o fazia querer protegê-lo a todo custo. O jeito de falar, o olhar, a maneira de sorrir, tudo em Samir parecia familiar, como se fosse parte dele. Você vai ficar aqui, viu? Não se preocupa. Aqui ninguém vai te deixar com fome nunca mais, garantiu, acariciando seus cabelos. Enquanto isso, do outro lado da cidade, Zuma roía as unhas e andava de um lado para o outro como uma fera acuada. Ao saber que Samir havia desaparecido, sentiu que seu castelo de mentiras podia desmoronar. Aquele moleque, se abrir a boca, se falar com Candinho, eu tô perdida, esbravejou. Ela sabia que a aproximação entre os dois era perigosa, principalmente porque, no fundo, suspeitava que Candinho era o pai biológico do garoto. Simba, ainda tentando acalmar a patroa, perguntou se ela queria que ele fosse procurar o menino. Mas uma já tinha decidido o que fazer. Mesmo contrariada e furiosa, planejou ir pessoalmente até a mansão de Candinho. Se for preciso, vou buscar ele pelas orelhas. Não vou deixar esse pirralho estragar meus planos. Mas antes tenho um compromisso na igreja. Assim que sair de lá, resolvo isso. Na mansão, após o jantar, Samir se mostrou mais relaxado. Candinho sentou-se ao seu lado e tentou arrancar um sorriso dele, contando histórias de sua infância no sítio, falando das galinhas que tinham nome e das trapalhadas que fazia quando era pequeno. Samir, entre uma risada tímida e outra, começou a se sentir em casa, pela primeira vez em muito tempo. Dita, que passava pelo corredor, viu a cena e se emocionou. Aproximou-se, acariciou os cabelos do menino e disse: Você é muito sortudo, sabia? O Candinho tem um coração do tamanho do mundo. Samir sorriu. Eu gosto dele. Ele é bom comigo. É diferente da Zulma. A noite caiu tranquila na casa de Candinho, mas uma tempestade se aproximava. A presença de Samir naquele lar
prometia despertar verdades adormecidas e expor segredos guardados há muito tempo. Candinho ainda não sabia, mas o destino acabava de colocar em seu caminho o elo perdido de sua vida, o filho que ele jamais imaginou ter. A tensão se espalha no ar quando Zenaide, com o rosto marcado por inquietação, procura Zuma para dar uma notícia que promete mexer com todos os alicerces. Com a voz trêmula, ela solta a bomba. Ernesto está de volta. Zuma arregala os olhos, sentindo o sangue gelar nas veias. O retorno de Ernesto, que havia desaparecido sem deixar rastros, pode significar o recomeço de velhas feridas e conflitos mal resolvidos. Enquanto isso, em outro canto da cidade, Celso não consegue mais esconder o que sente. Pressionado pela convivência e pelos próprios sentimentos, ele abre o coração para Asdrúbal e Candinho. Eu estou apaixonado por Estela, confessa, deixando os dois amigos surpresos. Candinho, que já desconfiava de algo, acolhe a revelação com compreensão, mas muda de assunto ao ser confrontado por Asdrúbal. E ele estaria mesmo interessado em Dita? Sem hesitar, Candinho confirma. Sim, gosto dela de verdade. Mas o destino, sempre imprevisível, tem seus próprios planos. No momento em que Candinho começa a imaginar uma chance ao lado de Dita, algo inesperado acontece. Quincas, impulsivo como sempre, se deixa levar pela emoção e rouba um beijo de Sônia, sem perceber que Dita está ali, a poucos metros. Ao flagrar a cena, o coração de Dita despenca. Ela não diz uma palavra, mas seus olhos expressam toda a dor e decepção. Na fazenda, Zé dos Porcos resolve finalmente ser sincero com Maria Divina. Cansado de fugir da verdade, ele encara a jovem com firmeza e diz que não pretende se casar com ela. Maria Divina tenta disfarçar a frustração, mas é visível o quanto a rejeição a machuca. Já na cidade, um encontro causa desconforto. Lauro sai com Olímpia, acreditando que teria um momento agradável e discreto, mas acaba cruzando com Tobias. A troca de olhares entre os dois homens é tensa e cheia de implicações não ditas. Lauro tenta manter a compostura, mas se sente visivelmente constrangido diante do olhar inquisidor de Tobias. No dancing, o ambiente vibrante e iluminado contrasta com a apreensão de Tamires. Ela reconhece Celso entre os frequentadores e, desconfiada de suas intenções, não hesita em procurar Ernesto. Com um olhar firme, ela o alerta. Aquele rapaz está aqui. Você precisa saber. Ernesto, que recém retornou, escuta com atenção e começa a traçar seus próprios planos. Antes de continuar, já deixe nos comentários qual é o seu personagem favorito da novela até agora. E também se inscreva no nosso canal, assim você ficará por dentro tudo o que irá acontecer em Eta Mundo Melhor. Enquanto isso, Candinho toma coragem e resolve visitar Dita, determinado a se explicar e abrir seu coração. Porém, o que deveria ser um momento íntimo e sincero entre os dois é interrompido abruptamente. Manuela, furiosa e desconfiada, invade o local e confronta os dois com acusações diretas e olhares fulminantes. Dita, ainda abalada pelo beijo de Quincas, se vê em meio a um turbilhão de emoções, dividida entre o que sente por Candinho e as pressões de todos ao redor. O destino de cada um parece pender por um fio, e o retorno de Ernesto promete abalar ainda mais as estruturas já instáveis dessa história repleta de amor, desencontros e reviravoltas. Zuma finalmente descobre o que temia. Simbá tentou enganar Candinho sob ordens de Zenaide. Enfurecida, a vilã comete um erro grave ao expulsar Zenaide do orfanato. Mas a moça, determinada a se redimir, procura Candinho e solta a bomba. O Celso tá te enganando, e eu sei onde está o seu filho. Tudo começa quando Zuma flagra Celso discutindo com Simbá. Desconfiada, ela exige uma explicação. Pressionado, Celso confessa. Simbá tentou se passar por Samir, filho perdido de Candinho. Zuma fica em choque. Como é que é? Como esse menino descobriu isso? Pergunta perplexa. Celso responde. É isso que estou tentando entender. Tem certeza de que não foi você que contou? Zuma nega. Claro que não. Já pensou se Candinho tivesse vindo direto ao orfanato e visto a marca? Estaríamos todos perdidos. Desviando o olhar, Celso cutuca. Mas eu ainda acho que você é cuidadosa com seus trambiques. Por isso gosto de trabalhar com você. Zuma sorri, como se tivesse recebido um elogio. Mas logo Celso propõe. Talvez alguém tenha contado para Simbá, ou manipulado ele. E eu aposto que foi a Zenaide. Nesse momento, Zuma se recorda de uma conversa suspeita entre Zenaide e Simbá. Ela mandou o garoto calar a boca. Quando perguntei,
Me deu uma desculpa esfarrapada. Celso completa. Só pode ter sido ela. Mas tenho certeza de que não agiu sozinha. Tomada pelo ódio, Zuma diz que vai acabar com Zenaide. Mas Celso a alerta. Não agora. A casa está cheia de crianças. Espere o momento certo, ou ela pode mentir novamente. Zuma respira fundo. Você tem razão. Mas quando chegar a hora, ela vai ter que me contar tudo. Mais tarde, Zuma leva Samir à igreja para tentar identificar viúvos da cidade. Parte de mais um de seus planos. Durante a conversa com o padre, Samir vê Candinho se aproximando. O menino se lembra de quando se encontraram dias antes e vai até ele. O reencontro é caloroso. Candinho se encanta com Samir, que sente um frio na barriga sem saber por quê. Você fala igual a mim, veio da roça também? Pergunta Candinho. Cabeça baixa, Samir responde. Não sei de onde vim. Candinho se espanta. Mas como assim? Seus pais não te contaram? De longe, Zuma vê os dois juntos e entra em pânico. Corre até Samir, puxa-o bruscamente e grita. Já falei para não sair de perto de mim. Candinho não se cala. Ele não estava fazendo nada demais. Sou amigo dele. Zuma explode. Você nem sabe quem é esse homem. E eu também não sei quem é você. Mas as poucas vezes que o vi, tive péssima impressão. Nesse momento, Policarpo, o burro de Candinho, dá um coice em Zuma, que vai ao chão. Candinho e Samir riem. E Zuma, ainda mais furiosa, arrasta o menino dali. No caminho de volta, Samir questiona. Por que você gritou com meu amigo? Zuma mente. Ele não é seu amigo, é um homem mau. Leva crianças embora com o burro. Coloca elas num saco e some. Samir, assustado, indaga. Essas crianças sumiram? Zuma confirma. O menino caminha em silêncio, abalado. Zuma sorri, satisfeita por manter Samir longe de Candinho. Ao chegarem ao orfanato, Samir sente o cheiro da comida e comemora. Oba! Meu prato favorito! Zenaide explica que comprou com uns trocados. Zuma se aproxima e pergunta com frieza. E onde conseguiu esse dinheiro? Zenaide responde. Ora, patroinha, do mesmo jeito de sempre. Mas Zuma avisa. Vamos conversar mais tarde. Uma conversa muito séria. Zenaide tenta se explicar, mas Zuma, diante de todos, castiga Samir. Hoje você fica sem jantar. Está de castigo por conversar com estranhos e rir de mim. Zenaide tenta interceder, mas Zuma grita. Nada de pão! Eu falo uma coisa e vocês fazem outra. Quem desobedecer será punido. Mais tarde, com as crianças na cama, Zenaide tenta se retirar, mas Zuma a impede. Quero saber se foi você quem desenhou aquela marca em Simba. A mulher entra em desespero. Ajoelha-se e confessa. Me perdoa, coloquei minha ambição acima de tudo, mas me arrependi. Zuma, irredutível, expulsa-a. Arrume suas coisas, saia agora, só com a roupa do corpo. Zenaide sai humilhada, mas com algo no olhar, uma semente de vingança. Nas ruas, encontra Candinho, que percebe seu estado e oferece ajuda. Tem uma casinha nos fundos. Pode dormir lá esta noite. Na manhã seguinte, Celso vai até a casa de Candinho. Ao ver o rapaz, Zenaide se esconde assustada. O que ele está fazendo aqui? Sussurra. Candinho comenta. Não me conformo com aquele menino que tentou me enganar. Talvez ele leve a gente ao meu filho. Celso desconversa. Escondida, Zenaide ouve tudo e pensa. Celso me enganou. A diferença entre mim e a Zuma é que só eu fui pega. Mais tarde, Zenaide confronta Celso. Zuma está querendo pedir mais dinheiro para manter Samir no orfanato. Celso se revolta e sai furioso. Zenaide sorri. Fisgou a isca. Agora só preciso levar Candinho até lá. Não demora muito, e Celso encontra Zuma e Samir na rua. Que história é essa de pedir mais dinheiro? Esbraveja. Zuma tenta contornar. Quer que todo mundo saiba? Mas Celso ameaça. Se tentar me enrolar, conto tudo pro pai do menino. Nesse instante, Candinho aparece. Celso, o que você tá fazendo com essa mulher? Zuma e Celso travam. Samir se assusta. Ela disse que você leva crianças com o Policarpo, conta. Zenaide, vendo tudo ruir, toma coragem. Deixa que eu falo, Candinho. Zuma implora que fique calada, mas Zenaide grita. Venham todos, tenho algo importante para dizer. A multidão se reúne. Candinho, confuso, pergunta. O que é? Zenaide revela. O seu primo Celso paga essa mulher para manter seu filho escondido no orfanato. Um silêncio toma conta do local. Candinho sente o chão sumir. O quê? Exclama incrédulo. Zenaide segura a mão de Samir. Veja a marca. Candinho vê o sinal em forma de asa de anjo. Os olhos se enchem de lágrimas. Ele se ajoelha e abraça o menino. Meu filho!
A emoção toma conta. A multidão aplaude. Candinho olha para os vilões e diz: Cerso, tá demitido e tá fora da minha vida. Você não é mais meu primo. E para Zuma: Eu vou denunciar você. Essas crianças merecem coisa melhor. Segura a mão de Samir e declara: Vem, meu filho. Vamos para casa. E você? Que nota de 0 a 10 a Zenaide merece por desmascarar Celso e Zuma? Deixe nos comentários. A tensão no casarão aumenta quando Zuma pressiona Celso, exigindo que ele conte tudo o que sabe sobre Candinho. Sem saída e visivelmente constrangido, Celso acaba revelando toda a verdade: que Candinho está em busca de seu filho perdido e que a história envolvendo Simba pode ter sido uma armação. A revelação deixa Zuma abalada, mas ao mesmo tempo determinada a descobrir quem estaria tentando enganar o rapaz com tamanha crueldade. Enquanto isso, Lúcio prepara Dita para sua grande apresentação na rádio e impõe uma condição. Ela precisa usar um vestido de gala para impressionar os ouvintes e a direção da emissora. A jovem se sente insegura, sem recursos e sem saber como conseguir a roupa, até que Candinho, sempre generoso, se oferece para comprar o vestido. No entanto, Manuela, apegada à ideia de proteger Dita, e com medo de que a ajuda de Candinho possa gerar mal-entendidos, veta a oferta. Mesmo contrariada, Manuela resolve agir por conta própria. Movida pelo carinho e apoio que tem por Dita, ela decide abrir mão de suas economias guardadas com tanto sacrifício para comprar o vestido. Sem dizer nada a ninguém, vai até uma loja e escolhe o traje perfeito para a apresentação, emocionando Dita com o gesto inesperado. No casarão, Zuma e Celso unem forças para desvendar o mistério de Simba. Juntando as peças e relembrando situações recentes, eles chegam à conclusão de que Zenaide foi a responsável por tentar fazer passar o garoto como filho de Candinho. Indignada, Zuma promete tirar satisfação com a golpista, disposta a não deixar impune uma mentira tão grave. Enquanto isso, Quincas passa por uma situação complicada. Ao aceitar cuidar de alguns cachorros para ganhar um dinheiro extra, ele acaba se atrapalhando e perde os animais. Desesperado, ele percorre as ruas do bairro em busca dos bichinhos, temendo a reação do dono e já imaginando o sermão que vai levar. Antes de continuar, já deixe nos comentários qual é o seu personagem favorito da novela até agora. E também se inscreva no nosso canal, assim você ficará por dentro tudo o que irá acontecer em Eta Mundo Melhor. No meio de tantos conflitos, o clima de romance também ganha espaço. Asdrúbal, encantado por Margarida, a convida para sair. A jovem hesita no início, mas acaba aceitando o convite, abrindo uma possibilidade para um novo amor florescer. Já Celso, após se aproximar cada vez mais de Estela, finalmente toma coragem e a beija, selando o início de um relacionamento que promete mexer com os sentimentos dos dois. Determinada, Zuma parte para o confronto e procura Zenaide. Frente a frente com a mulher que tentou manipular Candinho, ela não mede palavras e exige explicações. O embate entre as duas promete mudar os rumos da história e trazer à tona ainda mais segredos do passado. Estela estava radiante com a ideia de poder ajudar no orfanato. Como enfermeira dedicada e sensível, ela propôs a Zuma a criação de uma pequena sala de aula, onde pudesse dar aulas básicas para as crianças, oferecendo um pouco de educação e esperança em meio à rotina árdua da instituição. A sugestão foi recebida com desdém por Zuma, que considerou a proposta uma perda de tempo. Ainda assim, sem poder demonstrar abertamente sua reprovação e com medo de parecer insensível aos olhos de possíveis doadores, ela fingiu concordar. Nos bastidores, no entanto, Zuma tramava o contrário. Sabendo que a criação da escolinha poderia dar às crianças a oportunidade de sonhar com uma vida melhor, e pior, despertar nelas a vontade de sair dali, ela decidiu agir. Convocou Ernesto, seu fiel e violento capanga, e deu a ele ordens diretas: destruir a escola antes mesmo que a primeira aula acontecesse. Na calada da noite, Ernesto invadiu o espaço improvisado onde Estela vinha organizando livros, cadeiras e lousas, e reduziu tudo a escombros. Ao perceber a destruição, Celso, que também vinha colaborando com a ideia da escolinha, ficou revoltado. Ele tentou impedir Ernesto, mas acabou sendo espancado pelo criminoso. Ferido e humilhado, Celso percebeu que não podia mais se enganar. Zuma era a mente por trás de tudo aquilo. Indignado, ele foi até a sala da diretora, ainda com o rosto marcado pelos golpes, e a confrontou sem meias palavras. Não seja falsa, Zuma.
Eu sei muito bem que foi você quem mandou Ernesto depredar a escolinha. Você quer manter as crianças presas aqui, trabalhando como pequenos escravos para o seu lucro, acusou, com a voz embargada pela raiva e pela decepção. Zulma, sem perder o cinismo, fez-se de ofendida.